Olá, boa noite. Hoje vamos falar sobre saúde capilar e mega hair. Resolvi falar um pouquinho sobre esse tema porque nós sabemos que há muitos cabeleireiros que ainda trabalham com mega, né? Então, é um tema que a gente não deve deixar de falar, até porque ele causa algumas patologias, né? E também, se usado moderadamente, a gente não vai sofrer tanto, né? O couro cabeludo ele não vai sofrer tanto. Mas nem todo mundo sabe quais são essas patologias, o que de fato o mega causa. Então vamos entrando, vou falar daqui a pouco. Boa noite a todo mundo que está na live. Comecem a enviar para suas amigas, para suas cabeleireiras, para a gente falar sobre a saúde e o mega hair, certo? Saúde do couro cabeludo. Hoje eu vou ser breve, né? O assunto também ele não é muito longo, mas eu pretendo falar de forma minuciosa para que todos entendam o que eu tô querendo dizer, certo? E aí eu não vou enrolar também, vou começar falando de fato o que é o fio, né? Como é formado o bulbo capilar. Na verdade, enquanto vocês vão enviando para todo mundo aí, eu já vou começar a falar e no final eu dou uma recapitulada em todo o conteúdo, certo? Não deixem de enviar. Então, o nosso cabelo, ele é sustentado, né, dentro do couro cabeludo, ou seja, através do bulbo. E aí, o que é que acontece quando nós resolvemos usar o mega hair, né? Ele traciona porque, de certa forma, você tá apertando ali o seu cabelo, seja lá com nó, com cola, ele vai ser apertado e tracionado. E dessa forma, ele arrebenta, porque o nosso bulbo, ele é sustentado dentro de um músculo. Ou seja, o músculo ele não suporta aquela tração, aquela força de quando a gente amarra o cabelo. Então, o que acontece? A partir do momento que você traciona, ele não demora muito tempo, ele ali começa a romper e aquele bulbo deixa de ser nutrido, porque ele é nutrido pelo músculo eretor, ou seja, é onde sustenta de fato esse cabelo. Então, por isso que a região onde a gente, né, amarra, ela fica uma região fragilizada e, de certa forma, causa queda. Então, gente, esse tipo de tema eu tô falando aqui não é para quem é cabeleireiro deixar de fazer, né? O meu intuito é falar sobre saúde do couro cabeludo, né? E da haste das pontas. E eu devo ressaltar sempre tudo que venha prejudicar, certo? Então, de certa forma, ele prejudica quando uso de forma contínua, ou seja, tem pessoas que faz o uso do mega hair por muito tempo, né? Às vezes por anos ou até mesmo por meses. Então, o jeito de ser usado, o tempo que você fica ali usando, acaba surgindo algumas patologias que, de certa forma, não são agradáveis, né? Principalmente o afinamento, né? Que a gente não tem ela exatamente como uma patologia. O afinamento, ele pode vir por uma calvície, né? Do tipo alopecia androgenética, ou até mesmo por usos de química. Só que ele é acometido, né, de certa forma, pelo uso do mega hair. Por quê? Porque o tempo que você fica usando, o local que é amarrado, não tem jeito. Ele ali fica muito tempo abafado e a gente sabe que a umidade em excesso no couro cabeludo causa uma queda. Então, é prejudicial. Sem contar a alopecia por tração, que é como eu expliquei agora há pouco, né? Que ela é acometida por conta do músculo eretor, a maneira de tracionar ele. O cabelo deixa de ser nutrido, né? Pelo próprio corpo, pelo próprio fisiológico, e aí ocasiona uma queda.
E tem pessoas que o cabelo já cai mesmo, já tem uma constância durante o uso do Mega Hair, ou até mesmo, né? Porque assim, a queda, ela pode acontecer tanto pelo uso do Mega Hair, como também por conta do uso de elásticos muito apertados, né? Quem gosta de amarrar o cabelo muito apertado, quem gosta de fazer aquela popinha, aquele nó, ele também causa essa patologia chamada alopécia por tração. E quem já tem, na verdade, o cabelo pouco, né, já coloca o Mega pensando em encher o cabelo. E, infelizmente, esse pensamento faz com que piore a situação. O cabelo, ele vai afinar mais rápido, até porque quem tem alopecia androgenética, né, que é a alopecia que já está na genética, ela não é adquirida, você já nasce com ela, o cabelo ele não cai muito, porém ele é um cabelo que é pouco, né, você percebe que tem muito pouco cabelo na parte de cima e ele não tem um crescimento acelerado, ou seja, quando chega em um determinado ponto ele acaba diminuindo, parando na verdade de crescer. E isso faz com que as pessoas fiquem com vontade de ter cabelo cheio. Só que não é o Mega Hair que vai resolver. Por quê? Porque você usa ele como um paliativo e ele pode ser tão prejudicial a ponto de cair seu cabelo e ser irreversível. E agora eu vou dizer uma coisa pra vocês, uma história aqui que é algo que aconteceu comigo. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque eu tô falando também do Mega Hair. Não é crucificando quem faz, certo? Eu já corri atrás, já fui para São Paulo fazer um curso. Eu tenho até o certificado, eu queria até estar com ele aqui para mostrar a vocês. Fiz um curso, né, de Mega, aquele de queratina, e fiz também o adesivado. Eu tenho esse curso. E sabe por que eu fui atrás de me especializar nessa área? Porque o adesivado na época ninguém fazia aqui, eu acho que até hoje ninguém faz aqui em Coité, na minha cidade. E eu queria uma renda, né? Eu queria ampliar, na verdade, o meu ganho, o meu faturamento. E aí eu fui em busca de um curso novo, foi onde eu pensei em alongamento, né? Em preenchimento de cabelo. Só que através do Mega. E aí eu fiz o curso, na época paguei até um pouquinho, foi até puxado, e comecei a fazer. Só que assim, é um tipo de serviço que o custo-benefício para o cliente é caro e para a gente não tem tanto retorno. Por que eu tô dizendo isso para você? Porque você visualizando o material, ele não é caro. Só que é tanta agonia quando você coloca no cabelo da cliente. Ela solta antes do tempo, você dá um tempo previsto. Eu tô falando na situação do adesivado. O adesivado, ele solta antes do tempo previsto. Você dá ali 60 dias, com 40. Às vezes o cabelo é muito oleoso, ele começa a soltar as mechas. E foi um transtorno. Então, eu saí daqui, saí da Bahia, fui até São Paulo tentar me especializar em busca de um faturamento melhor e acabou sendo pior. O que eu quero dizer com isso? Que hoje eu tenho sempre apresentado para quem é cabeleireiro e até para quem é mesmo um cliente a terapia capilar, né? Porque eu tô sempre massificando. Porque, gente, é o caminho para quem quer um diferencial dentro do seu espaço de beleza. Então, eu até trouxe o nome Mega Hair, se bem que nem todo mundo trabalha, mas ainda existem, né, pessoas que gostam mesmo de fazer o uso, mesmo que seja para preencher, mesmo que seja de tic-tac. Só que quem é cabeleireiro sabe o que é, qual é o prejuízo que ele causa, né? Tem as pessoas que também só sobrevivem do Mega Hair. Só que ele é muito prejudicial. Ele causa alopecia, é irreversível. Tem casos que é irreversível. Inclusive, eu tratei uma paciente, eu já vou postar fotos de antes e depois dela, pra mostrar pra vocês o que foi que aconteceu com o cabelo dela. Porque assim, ela viciou mesmo, ela disse que não conseguia se olhar no espelho sem ver aquele cabelo cheio. Porque realmente, o que ele
mostra é uma madeixa muito cheia e bonita. A mulher fica com o cabelo cheio e bonito. Só que ela se perde no tempo, ela usa por muito tempo, ela não tem noção. Porque não tem nada demais você fazer o uso de... Para você ir até um evento, você vai pro evento, coloca, e aí quando você chega, remove. Mas quem gosta do aspecto cheio, que se acostuma, ela não para de usar. Então, é isso que faz com que prejudique o cabelo. Então, é muito bom pensar antes de você colocar esse tipo de serviço no seu salão. Infelizmente, a gente ainda vê algumas pessoas usando, né? Mas se eu pudesse, e assim, além de eu tentar convencer, eu pedi até pelo amor de Deus para que elas não usassem. Mas assim, se eu pudesse, hoje, eu tentava conscientizar ao máximo. E às vezes a gente fica horas dentro da sala, tentando ali convencer para que a pessoa deixe de usar. É complicado, porque é igual o alongamento na unha, né? Quem coloca acha tudo muito bonito e não sabe qual é o prejuízo que vai causar lá no futuro. Quando começa a sentir que chega a doer mesmo, é que percebe que aquilo não é para ela. E do mesmo jeito é o mega hair. Dona Afro falou exatamente. Ele vicia, ele causa um vício porque ele deixa o cabelo com aspecto bonito, de certa forma. Então, é um assunto que a gente não deve deixar passar. Inclusive eu, né, que tenho sempre falado aqui de saúde do couro cabeludo, né? E sem contar que, infelizmente, ele, mesmo que você seque o cabelo com secador, a gente sabe que quando coloca, eu sei porque eu já trabalhei, né? E já vi outras pessoas fazerem a manutenção e vir escovar o cabelo. E aí o que acontece? O cabelo ele fica tanto tempo ali repuxado que elas sentem dor de cabeça por 2 dias. Então, a dor de cabeça é muito intensa, toma remédio mesmo pra aguentar. E o que eu quero dizer? Que esse tipo de aperto também faz com que demore de secar. Por mais que você pegue o secador e tente secar quando lava o cabelo, não seca 100%. E aí, tanto o nozinho como também a colinha, né, que a gente sabe que tem um quadrante para amarrar. Aquele lugarzinho que você amarrou, ele demora tanto tempo para você secar, que às vezes nem dá tempo. Antes de secar, você já tem que lavar o cabelo de novo, e isso faz com que o cabelo também fique bastante tempo úmido, e aí cria fungos e uma proliferação, quase não sai, de bactéria muito grande. Então, as bactérias, elas também causam a queda de cabelo. Inclusive, quando elas vão fazer a manutenção do cabelo, do mega, o cabelo, ele cai bastante. E é por esse motivo, né? O tempo que ele fica ali preso, ele fica por muito tempo, aí acaba ficando muito mais tempo do que deveria úmido, e aí acaba causando a queda indesejável. Então, às vezes, coloca como paliativo e no final das contas, quando tira o cabelo, né, que não é seu, que na verdade você adquiriu, você tá com menos cabelo do que quando você colocou. E isso não é saudável, né? Quem preza pela saúde do cabelo, quem quer de fato um cabelo cheio e saudável, jamais cogita colocar um mega por muito tempo, né? Tem gente que às vezes usa o tic-tac só quando tem um evento, quando quer participar de alguma festa, e aí coloca. Que também, se você não souber usar, você quebra bastante os fios. Então, já não causa queda, já causa a quebra mesmo. E uma outra situação é a questão da manutenção. A manutenção, quando feita, não tem jeito. Vai romper alguns fios, e esses fios, para serem recuperados, se eles não cair naquele momento, eles vão quebrar. Então, dessa forma, faz com que o cabelo ele demore muito mais tempo para se recompor. Por isso que as pessoas às vezes colocam o cabelo, ele tá inteiro, e aí quando tira,
o cabelo ele tá todo desordenado, tá todo cheio de tamanho, porque ele foi quebrando ao longo do tempo, com o passar do tempo, né? Então faz com que o cabelo ele não fique saudável mesmo. E aí, deixa eu me ver aqui. Tem também a questão dos cabelos fragilizados. Por exemplo, quem faz o uso de química, né? Quer usar, às vezes tira o cabelo, faz para fazer manutenção, faz a química e logo em seguida vai e coloca o cabelo. Isso não é saudável também. Por quê? Porque quando você faz química, o seu cabelo ele tá fragilizado e assim, de várias formas. Aí tem pessoas que falam, mas eu não pinto no lugar que eu coloco o mega, mas às vezes alisa. E às vezes faz os dois tipos de química, né? Que o que é que acontece? Um desgaste na fibra tão grande que até a manutenção precisa ser feita antes do tempo previsto. E esse tipo de coisa, gente, fragiliza mais ainda os fios, faz com que os fios eles quebrem mesmo. Então, o saudável, já que você quer usar de vez em quando, é que você nem use química. Só que eu sei que é complicado as pessoas deixarem de fazer, né? A gente tenta o tempo todo conscientizar e falar do que é melhor. Então, mesmo que você dê um intervalo, o fato de você usar química, né? Você já fragilizou. A depender do tipo da química, você já fez a exposição da queratina natural do cabelo. E automaticamente, quando você prende e deixa por muito tempo, vai quebrar. A gente não vai ter resposta boa, né? Infelizmente. Então, esses pontos negativos do Mega Hair, assim como ele tem o positivo, né? Que ele deixa com a aparência muito boa, o cabelo muito cheinho, ele tem esses pontos negativos, que na verdade são mais negativos do que positivos. Não estou aqui também, entendam, e principalmente os cabeleireiros que trabalham, não estou aqui dizendo que tem que parar. Eu trabalho com a conscientização. O tempo todo eu estou tentando conscientizar vocês do que é certo e do que é errado em relação à saúde do cabelo, certo? Assim como também, gente, o uso de bob, né? Quem usa bob muito apertado também vai ter alopecia por tração no futuro. E a alopecia por tração, eu tenho já publicado aqui cards falando sobre ela e também tem muito conteúdo na internet mesmo, que se depois vocês quiserem ou até quiserem que eu envie algum material, eu posso estar enviando para quem ficou mais curioso. Mas a alopecia por tração, ela é acometida por nós mesmos, certo? É por esses apertos maldados que a gente não deveria dar, mas acaba dando. Então, para quem entrou na live agora, né, seja muito bem-vindo. Eu estou falando sobre a saúde capilar e o Mega Hair. Quem tiver dúvida, pode já escrever sua perguntinha, que daqui a pouco eu respondo, tá bom? E para quem chegou atrasado também, né, eu vou falar, eu falei quais são os benefícios e os malefícios do uso do Mega, né? A live ela vai ficar gravada, eu tenho sempre deixado aqui no Instagram, coloco também no YouTube, certo? Aqui na minha bio tem um Linktree que você pode clicar e participar, entrar, na verdade, acessar todos os meus canais de forma gratuita. Você vai ficar muito próximo de mim e dos meus conteúdos, tá bom? Então, deixe-me continuar. E aí, o que é que acontece com o cabelo que é sensibilizado por conta do Mega? Ele nasce novamente? Dificilmente. A gente consegue induzir, com a terapia capilar, a gente consegue induzir novos fios, né? Consegue fazer com que nasça. Só que esses fios, quando a gente vai tentar induzir, às vezes ele caiu tanto no mesmo local que dificilmente ele vai nascer com muita resistência. Então a gente precisa alimentar, a pessoa precisa deixar de fazer o uso, né, do Mega. E assim, gente, o que eu tô falando em relação a Mega é todo tipo de Mega, certo? Todos que vão tracionar o cabelo corre esse risco, o couro cabeludo corre esse risco de sofrer dessa forma, tá certo? Então, a queda, às vezes, ela pode ser sanada, né, com as mesclas, com os tratamentos, e às vezes não. Às vezes ela
ela continua com a queda, a gente vai tentando interromper, mas a gente consegue, com um tempo e muita luta, fazer com que nasçam novos cabelos. Então, um conselho, né, de tricologista, de quem ama a saúde do cabelo, que sou eu. Se você quiser aumentar o volume do seu cabelo, é melhor você procurar uma tricologista ou você procurar uma terapeuta capilar, que ela vai fazer com que nasçam novos fios em você e você vai encher seu cabelo de forma natural. É melhor do que você procurar paliativos como esse tipo, tá bom? Então, em relação a todo o conteúdo, era isso que eu queria falar. Queria falar para vocês também o quanto é importante, que eu já tenho falado sempre aqui, né? O quanto é importante você cuidar da saúde do couro cabeludo, você fazer com que o couro cabeludo ele seja viva de maneira da melhor maneira possível, né? Com que ele respire. E tem alguns tipos de coisas no mercado, como o Mega, que só atrapalha a saúde. Então, o importante mesmo é você fazer com que o cabelo só evolua. Então, o Mega Hair, ele infelizmente não deixa o couro cabeludo evoluir, certo? Principalmente quem sofre com queda. Quem tem queda constante não vai ter um cabelo saudável fazendo esse tipo de uso, tá certo? Então, quem ficou com alguma dúvida em relação ao conteúdo, pode deixar sua dúvida ou sua pergunta aqui que eu vou responder. E a Yolanda falou que está com muita queda. Você faz o uso de Mega Hair, Yolanda? Se não, a gente tem que ver o que de fato está ocasionando sua queda, viu? Porque assim, a queda ela pode surgir por vários motivos, né? Vocês sabem. Ela vem por conta de carência nutricional, na verdade, uma deficiência nos nutrientes do nosso corpo, por excesso de química, né, por estresse. Então, tem que ver, de fato, o que é que está acontecendo. E por conta da pandemia também, muita gente está sofrendo com queda excessiva de cabelo. Isso entre homens e mulheres, né? Tá todo mundo sofrendo, não tem jeito. Eu acho que tanto pelo estresse, como também por conta de quem pegou, né? Quem adoeceu. Então, é muito comum a gente estar com queda. E tem a queda que deve ser respeitada, né? Que é a queda de renovação do cabelo. O cabelo, ele precisa cair para haver uma renovação. Ou seja, todo ano a gente vai ter um eflúvio telógeno nascente ali, que faça com que caia, nasce, e é isso aí. A gente tem que lidar com ela, tá bom? Alguma dúvida sobre o conteúdo? Hoje eu fui muito breve, até porque o conteúdo ele não é muito grande, né? Eu só quis fazer, na verdade, um alerta para quem trabalha com o uso de procedimentos que venham tracionar o cabelo. Então, é melhor a gente dar para nossa cliente algo que vai gerar saúde ao couro cabeludo do que algo que vai estragar, de certa forma. E quando eu contei minha história, né, em relação a esse curso que eu fui fazer, eu nem concluí. Que eu parei por conta do vai e vem das clientes, né? Que a manutenção, como ele era adesivado, o adesivado, se o cabelo for oleoso, ele rapidinho começa a descer. E aí eu deixei de trabalhar por causa disso, porque, meu Deus, era agonia demais. Aí eu comecei a ter mais prejuízo do que retorno, porque eu não gosto de ver ninguém satisfeito. Aí eu falei, é melhor eu procurar outro tipo de coisa. Aí foi quando eu fui procurar a graduação para eu me especializar em outras coisas, inclusive, né, na tricologia. Foi a melhor coisa, porque se eu ficasse nessa de procurar paliativo dentro do salão, porque de certa forma a gente precisa de algo que venha fazer diferença, né? Como eu tenho sempre dito a vocês aqui, que o que faz diferença é a gente procurar algo que venha inovar e não algo que venha destruir a saúde. E é a terapia capilar, né? Eu tenho que falar o tempo todo. Geise, eu não faço, porém tenho clientes que usam. Bom, eu já posso conscientizar. Exatamente, Geisa.
Quando a gente tem algo para oferecer como a terapia, mulher, faz o cabelo encher, crescer. E outra, quando a gente induz a novos fios nascerem, eles nascem com uma resistência maior. Então, a força do cabelo novo, quando você está colocando ali os fatores de crescimento que a gente vê dentro do microagulhamento, a gente faz com que os cabelos eles nasçam mais resistentes. Então é bem melhor do que você, a cliente está com cabelo pouco e você, vamos colocar um mega, vamos preencher aqui com um tic-tac. Não é saudável, viu? Então vamos procurar fazer o uso do que é saudável, né? Vamos procurar oferecer a terapia, que a gente consegue ver retorno muito rápido. E é muito seguro. Quando você tem um conhecimento sobre o que você está fazendo ali, rapidinho, você tem retorno. Sem contar o boca a boca, né? Que as clientes adoram quando tem novidade. E isso faz o diferencial no salão. A gente não fica só com o serviço tradicional, que infelizmente não tem dado, né? O serviço tradicional quase todo mundo faz em casa hoje, que é uma escova, até mesmo selagem. As meninas compram, progressiva compram, vai no salão só para você aplicar. Então, o diferencial hoje, para quem é cabeleireiro, é a terapia capilar. O aumento do faturamento é com a terapia capilar. E assim sucessivamente. Quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda, quem é cabeleireiro, mais retorno você vai ter. Tá bom? E aí, alguma dúvida sobre o nosso conteúdo de hoje? Como vocês sabem, né? É um grande prazer. Eu tô só dando uma olhada aqui pra ver se ficou alguma coisa sem eu falar. É com muito prazer que eu fico aqui todas as segundas e quartas, né? Pra falar sobre saúde, principalmente a do cabelo, né? Que é um dos diferenciais que eu mais amo no que eu trabalho hoje. Então, por isso que eu tô aqui, rente quente, para falar com vocês. E a gente está com desafio. As meninas que estão aqui na live, que estão no desafio, amanhã a gente tem reunião, certo? Reunião pra gente conversar sobre suas dúvidas. Então, anotem todas as perguntinhas pra gente conversar. Então, meus amores, hoje o nosso conteúdo ele se encerra aqui. Se ficaram com alguma dúvida, né, podem me perguntar via direct que eu vou respondê-las. E boa noite, feliz quinta-feira para vocês, um bom fim de semana e segunda-feira nós estamos de volta com uma nova live, tá certo? Boa noite, fiquem com Deus.